você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Continue aqui. Nova Difusora. Agora, aqui na Nova Difusora, Mesa Redonda, espaço aberto para entrevistas, informação e muito entretenimento. Apresentação, Júnior Berilo. Boa tarde para você que está ligado na Nova Difusora. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Hoje é segunda-feira, é dia 4 já. Dia 4 em novembro, começou ontem, já está voando. Dia 4 de novembro de 2024. Nós temos aqui na supervisão técnica na mesa de som ele, o Lucas Oliveira. Na central de vídeo, o Ivan Santu, é o Santu. O DJ Santu que está ali na central de vídeo. A produção é do departamento de jornalismo da Rádio Nova Difusora, Francisco Rossi Júnior. O Júnior que produz aqui os temas, que cuida aqui convida, né, faz a parte de convidar os convidados, os participantes do programa. E se você tem um tema, se você tem uma sugestão de tema, se você tem uma sugestão de entrevistado, você quer estar aqui conosco aqui no Mesa Redonda, você quer ser um dos participantes, entre em contato pelo e-mail jornalismo@novadifusora.com.br. No decorrer aqui do programa, você pode participar conosco através do WhatsApp. O número é 11, DDD 11 de São Paulo, 976774820. Você também pode participar através do telefone do ouvinte, que é o 4624-7511. Você pode também participar através do chat. Você manda a sua mensagem no nosso chat no YouTube, youtube.com/Rádio Nova Difusora. Você entra lá, verifica se você já é inscrito, se você não é, se inscreve, participe ativamente do nosso canal no YouTube. Você pode nos acompanhar pelo nosso site, novadifusora.com.br. Você ainda tem a opção de baixar o aplicativo para o seu celular Android ou iOS. Você nos acompanha no 79.9 FM, né? A Nova Difusora, ela é uma rádio em FM, frequência modulada 79.9 no seu rádio aí. Verifica se o seu rádio já tem a frequência estendida, se não tem, adquira um rádio com a frequência estendida e você nos acompanha em 79.9. Você pode nos acompanhar também pelo facebook.com/Rádio Nova Difusora FM. Você pode acompanhar, seguir o nosso Instagram, @Rádio Nova Difusora. A Nova Difusora está cada dia mais perto de você. Antes de apresentar os nossos convidados, antes de trazer aqui os participantes de hoje, eu vou às manchetes dos jornais, começando pela Folha de hoje, a Folha de São Paulo. Em meio à disparada do dólar, Haddad cancela a ida à Europa a pedido de Lula. Está aí na tela, você que está nos acompanhando pelo YouTube, a capa da Folha de hoje. Economistas consideram que a permanência do ministro traz sinal positivo sobre ajuste, mas não basta isso para tranquilizar o mercado, né? O Fernando Haddad, ele cancelou uma viagem que faria hoje à Europa para se dedicar às definições, né, do pacote do corte de gastos, para se dedicar mais a essa questão desse processo que o país está passando aí, da questão fiscal, das medidas fiscais aí que o Haddad está preparando, mas que ainda não deslanchou. Se Trump diz que quer ser ditador, é para levar a sério, né, um dos destaques aqui do jornal de hoje. Também o Hamilton, né, que fez uma homenagem ao Senna ontem lá em Interlagos, é um dos destaques aqui do jornal Folha de São Paulo. Nós temos também o Estadão, o jornal O Estado de São Paulo. O Estadão está destacando também a questão do Grande Prêmio lá em Interlagos. Recuperações judiciais batem recorde, juros altos são vilões, né? No campo, fatores climáticos contribuem aí para essa questão dessas recuperações, os pedidos de recuperações judiciais. Enem traz crise do clima, racionais e na redação herança africana, né? São os temas do Enem de ontem, né? E o Enem que tem também na próxima semana que vem. A pedido de Lula, Haddad cancela a viagem após disparada do dólar. Novo perfil de moradores dá esperança à Câmara lá no estado Pêndulo, né? Então as eleições americanas também em destaque aqui no jornal Folha, o Estadão, né? O Estadão de hoje. E nós temos ainda aqui o Diário da Região. Acordo libera 6 mil por família para a saída da favela da 14, né? Que é um tema que já foi debatido aqui no programa anterior, né? Que é essa questão lá da favela da 14, aqui em Osasco, né? Que não se trata de uma reintegração de posse, mas sim de um pedido de que as pessoas deixem a área de forma voluntária, né? É um dos destaques. O jornal também destacando aqui a questão do metrô, né? Que vai chegar a Cotia, né? Não se sabe quando, mas vai custar 1 bilhão por quilômetro. 1 bilhão por quilômetro. O Cotia
metrô vai custar 1 bilhão por quilômetro. É muito dinheiro, né? Muita grana, 1 bilhão por quilômetro. Eu acho muito difícil isso aí tão cedo. Vai demorar porque vai ser igual a linha 17 Ouro, né? A linha 17 Ouro era para ter ficado pronta em 2014. 2014, nós estamos em 2024. 10 anos depois, não está pronta ainda o monotrilho 17 Ouro. O primeiro trem começou a chegar há poucos meses, chegou o primeiro trem, que vai ficar um ano transportando areia, transportando sacos de areia para testar a capacidade, para testar o peso nas curvas, isso e aquilo outro. Só vai funcionar, começar a operar em 2026. Quando começar a operar já não vai ter mais utilidade, porque infelizmente aqui no Brasil essas coisas, o monotrilho já foi provado que não deu certo aqui, a linha 5 prova isso e é bem complicado essa questão, né? No Brasil tudo demora muito, 14 horas mais 10 minutos. Eu vou conversar aqui vou apresentar primeiro os nossos convidados, né? E bater um papo aqui com eles antes de entrarmos nos temas. Estamos recebendo aqui o Milton Soares de Souza, ele que é advogado, cientista social, mestre em ciência da comunicação pela USP, né? Pela Universidade da USP aqui em São Paulo, é autor do livro Democracia no Brasil, Falência da Representação Proporcional e o Voto Distrital. Estamos recebendo ainda o Carlos Roberto, pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira no Brás. É advogado, juiz aposentado, delegado de polícia entre 1986 e 89, metalúrgico no período de 73 a 86 e foi membro da Junta Reconciliadora do Estado de São Paulo. Eu começo com o professor, o Dr. Milton Soares. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, Birilo. Boa tarde também ao pastor Carlos e aqueles que estão aqui nos ouvindo e assistindo, né? É para mim, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, nesse ambiente tão acolhedor, familiar. Eu já me sinto de casa aqui, para falar a verdade, né? Eu já tenho participado outras vezes, então eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com você e hoje com o pastor Carlos, com quem já tive a oportunidade aqui nos bastidores de estarmos trocando algumas ideias e conversa. Então, acho que vai ser uma tarde muito agradável de diálogo e de debate das ideias que estão aqui na pauta de hoje. Muito obrigado. Na última participação, né, do senhor aqui no programa, foi no mês de setembro, e o senhor comentava que estaria participando do relançamento do livro A Democracia no Brasil, Falência da Representação Profissional e Voto Distrital. O livro foi relançado na Bienal. E qual que é hoje, como que está esse livro? Quem quiser saber um pouco mais, ele está à venda, não está à venda? Ainda está à venda, ele está à venda na livraria Martins Fontes e também na livraria da ASP, que é a Livraria dos Advogados, fica em São Paulo, e é possível procurá-lo pela internet para aquisição. Eu participei com a editora, que é a Allprint, que é a minha editora, desse relançamento. Foi muito agradável, diria assim, essa possibilidade de estar lá na Bienal do Livro. Tive a oportunidade não só de vender alguns exemplares, mas também a oportunidade de conversar com as pessoas que adquiriram o exemplar do livro e esclarecer pontos a respeito da nossa democracia e, em particular, esclarecer como funciona o voto distrital e a possibilidade, quem sabe, um dia, no nosso país, de termos o voto distrital, do qual eu acredito e acho que seria muito bom para o amadurecimento da nossa democracia. O Brasil é um país democrático, né? Tivemos aí eleições para prefeito, sim, vereador. Eu confio muito no nosso sistema eleitoral, nas urnas, eu confio. Porque também confio. Eu fui verificar esses dias os BUs, né, boletins de urna, estava verificando ali os votos por sessões e eu não vi nada de errado. Até bateu, porque eu conversava com uma pessoa que votou em um determinado candidato, ela falou, acho que só eu votei naquele candidato em tal sessão, em tal zona eleitoral, nós fomos lá pesquisar, estava lá aquele voto. Então eu falei, puxa, então realmente está comprovado que na sua, pelo menos não teve fraude, você falou que votou em fulano e está aqui um único voto para essa pessoa, então você votou. Então eu confio no sistema eleitoral brasileiro. Sim. E lá a capa do livro, né, está na tela aí para o nosso ouvinte que quiser conhecer um pouco mais. Democracia no Brasil, Falência da Representação Proporcional e o Voto Distrital. Obrigado à produção aqui. Antes de entrar aqui com o pastor Carlos Alberto, como que o senhor está vendo essa questão da Venezuela, esse embate do Brasil e Venezuela? O chanceler falou lá, o Celso Amorim, isso e aquilo outro, uma série de situações, e a Venezuela está agora num tom ameaçador ao Brasil. Esse é um imbróglio que vai durar ainda mais um período, tenho cá para mim. Primeiro que o Brasil tem uma relação comercial muito importante com a Venezuela. A gente não pode menosprezar esse aspecto. A questão de compra de petróleo da Venezuela é fundamental ainda para o Brasil.
Há as questões que envolvem as relações de política internacional, China e Rússia, que também pressionam a Venezuela e a presença aqui no continente americano. Tanto é que Putin convidou Maduro para participar da reunião dos BRICS e já nem avisou para ele que ele teria possibilidade de não entrar nos BRICS, mas convidou como uma forma de pressionar indiretamente o Brasil. Tenho eu que essa impressão. Há um outro aspecto também que envolve aí a relação Brasil-Venezuela, que a gente não pode esquecer, é a entrada em massa de venezuelanos que estão nas fronteiras do Brasil. O Brasil tem acolhido diariamente milhares de venezuelanos, principalmente no norte do nosso país. Então acho que Maduro deveria olhar isso com um pouco mais de atenção antes de ficar criticando efetivamente a política externa brasileira. Política é aquela questão, né? Hoje você é amigo de um, amanhã talvez você já não seja mais amigo dele, né? Maduro foi recebido aqui com um tapete vermelho pelo presidente da República, a gente não pode esquecer esse fato. Mas como o Brasil não se posicionou fortemente a respeito das eleições que ocorreram para a eleição de Maduro, as chamadas eleições da Venezuela, não houve uma posição mais firme com relação a esse aspecto, aí as relações entre Brasil e Venezuela ficaram estremecidas. Não houve um reconhecimento de Maduro, mas também não houve um reconhecimento do opositor. Estava-se, inclusive, com uma proposta esdrúxula de se fazer uma nova eleição na Venezuela, que não faz sentido nenhum, até porque se fizesse uma nova eleição, Maduro ganharia novamente. Então, acho que esse é um dos assuntos que certamente a gente vai trazer para a mesa aqui, uma futura discussão, porque vai ter muita água rolando embaixo dessa ponte. Mas acho que uma questão que é fundamental que o Brasil deveria se dedicar e olhar com atenção é o número de pessoas que estão entrando no território brasileiro e estados que não têm hoje a menor condição de acolher esta população que está fugindo da Venezuela. É bem lembrado, essa questão da imigração, precisa ser, as pessoas vindo para cá, precisa ter uma atenção, o governo brasileiro precisa se atentar a isso. Bom, estamos recebendo aqui hoje o pastor Carlos Roberto, né? Ele que é a primeira vez que ele participa conosco aqui da nossa mesa redonda. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Espero que o senhor goste aqui do resultado e que volte outras vezes, se assim desejar futuramente e for convidado. Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho na Igreja Pastor Auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Madureira no Brás, e também sobre o senhor foi membro da Junta Reconciliadora do Estado de São Paulo. O que vem a ser para o nosso ouvinte entender? Eu, quando passei para o Júnior, o Rossi Júnior, eu coloquei isso, não expliquei para ele, porque estava num currículo abreviado meu. Vou começar pelo teto, né? Mas antes quero cumprimentar aqui o Dr. Milton Soares de Souza, que não por coincidência eu sou Souza também, né? Muito alegria estar contigo, com o Júnior Berilo, que é apresentador desse programa, que já tem o seu lugar marcado aí na audiência de Osasco. Então, eu era membro da Junta Conciliadora, eu estava explicando para ele. A Assembleia de Deus, ela tem uma organização, tem uma convenção chamada CONEMAD, a Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus, e tem um órgão da convenção, ele pertence à mesa deliberativa da Convenção Nacional, mas ela atua nos estados. Então, quando às vezes um pastor está aqui, abre uma igreja nas costas da outra igreja e cria uma animosidade. Então, a gente é chamado para compor tentar um acordo entre aqueles dois pastores e tal. E, às vezes, é uma situação até que um não tem o conhecimento porque está num outro campo, a gente tem os campos eclesiásticos. Então, só participam pastores presidentes. Mas, na época, como eu era do judiciário e faleceu um desses pastores presidentes, eu fui guindado à condição de conselheiro lá também. Então, é uma comissão arbitral, vamos dizer assim, de conciliação mesmo.
Até para o ouvinte entender que a Assembleia de Deus ela tem o Ministério de Belém, ela tem o Ministério da Madureira, então são os campos. E aí hoje criaram outros ministérios, tem o do Silas Malafaia ali. Então cada um vai criando... A Assembleia de Deus não tem uma marca registrada. Então, só que o indivíduo, para diferenciar, ele fala, olha, a Assembleia de Deus... VEC, que é a Vitória em Cristo, do Malafaia. Nova, a Assembleia de Deus... Então, aí gera esses conflitos, né? Aí o pastor, não, mas a minha é diferente. Aí o senhor vai lá e faz. Não, mas aí agora, a gente não pode interferir, porque é uma outra organização, outra pessoa física. Mas digo assim, uma igreja pertencente ao Ministério de Madureira dentro, a circunscrição eclesiástica dentro do próprio ministério. Agora, se o pastor Silas abre... a dele lá não tem o que fazer. Eu acho também, às vezes, uma besteira, desculpa o termo, uma igreja abrir perto da outra. É muito melhor do que pontos de venda de droga. Porque se é uma igreja, presume-se que todo mundo vai conviver harmoniosamente, vai tirar pessoas do leito da rua, da sarjeta e tal. Então, eu acho que não há sentido de brigar por conta disso. É verdade. E como foi a sua experiência como delegado? O senhor foi delegado aqui na região, foi na capital? Isso foi. É que eu fui aqui em Osasco, fui metalúrgico, vendi verdura na feira. Tinha uma senhora que era aqui do lado, Dona Flora, já faleceu há muitos e muitos anos, mas... então minha vida foi aqui na Chácara dos Padres, aqui em Osasco, hoje é quilômetro 18 e tal. E eu era metalúrgico, fiz o curso de Direito e falei, bom, vou tentar o concurso de delegado. Tentei, e aí eu fui até o seccional de Osasco, falei, tem como o senhor me segurar aqui em Osasco? Ele falou, você é o último colocado do concurso? Eu falei, não, estou bem colocado. Então, você vai escolher tranquilo, porque ninguém quer vir para Osasco. Osasco, na época, tinha uma fama de ser uma cidade violentíssima e tal, e tinha uma certa razão, mas é porque descarregavam corpos aqui de 17 municípios diferentes. Então, tinha um jornalista que ficava na delegacia ali, que era o Martins, tinha um jipinho vermelho, e ele fazia plantão, notícias populares. Então, tudo que saía, Osasco, por quê? Muita gente do interior tem um parente aqui em Osasco e tal. E eu fui delegado aqui na seccional de Osasco, mas um dia eu estava lavando o carro na frente da minha casa, aqui próximo também, no Jardim Califórnia, e aí um indivíduo passou e falou, o senhor lavando o carro, quer que eu dou uma geral aí também e tal? Com aquela fala que a gente já percebe que o indivíduo... Mas ele falou muito amistosamente. Eu falei, mas por que você está se oferecendo assim? Não, o senhor não é lá delegado lá embaixo? Eu falei, caramba, o cara já conhece minha família... E, então, naquela hora você fica, eu estava desarmado, nunca andei armado. Aí eu falei, não, eu agradeço e tal. Eu falei, você já rodou lá embaixo? Ele falou, eu rodei uma vez num plantão lá e tal, e eu vi o senhor lá. Eu falei, foi bem tratado? Foi. Eu falei, então, isso é que importa. E aí eu achei, por precaução, saí de Osasco, fui para Carapicuíba. E lá, então, era tranquilo, não conhecia muita gente lá, trabalhei, mas aí isso foi em 89, dia 2 de janeiro, eu me desliguei da polícia, que eu passei no concurso para juiz. Então, foi mas trabalhei em Osasco 3 anos, praticamente. Bom, legal. São 14 horas mais 22 minutos. Currículo 14. Extenso, hein? Extenso e interessante, né? Essas histórias, né? Quando a gente traz aqui convidados que tem... o senhor relatou um negócio que é interessante, né?
Osasco, nesse período de 86 a 89, realmente a cidade estava nas páginas policiais, era uma cidade violenta, e ser delegado ou ser policial não era fácil. Eu me lembro que nessa época eu era criança, eu devia ter meus 10 anos, 89, eu tinha 10 anos. Na porta de casa a gente via o pessoal roubando o carro de bolacha, ou passava aqueles carros vendendo bolacha, o bandido ia lá e roubava o caminhão do gás, aí o caminhão do gás começou a tocar aquela música do Beethoven lá, e todo mundo, vem me roubar, e o caminhão do gás passava, o bandido ia lá e roubava o caminhão à luz do dia. Então, assim, era uma época que a cidade a gente tinha medo de habitar. Eu estava falando para o Dr. Milton, que era normalmente chamado o Vietnã do DEGRAN, que era o Departamento Estadual da Grande São Paulo, né? Então, Osasco... E eu fui repórter também da área esportiva, e um pouco antes disso. E eu acompanhava o Água Branca, acompanhava o Independência em jogos pelo interior. Então, quando o time chegava, assim, lá vem os maconheiros. Então, aquela intriga que normalmente tem, né? Então, Osasco. Mas Osasco, para mim, é uma cidade que eu amo de paixão. O senhor até relatou aqui que nos bastidores que nessa época o senhor chegou a vir aqui participar de programas esportivos. Vim. Né? Então, o Baltazar e o Marchetti participamos. Depois a gente marca um programa só para relembrar essas histórias. Muito boas essas histórias. Muito bom, boas. São 14 horas mais 25 minutos. 14 horas mais 25 minutos. Tem alguma novidade por aí, Santu? Não, né? Então nós vamos agora aqui a mais um tema. Nós vamos ao primeiro tema extraído do portal UOL. Portal UOL de ontem, né, de domingo. Possível volta de Trump à Casa Branca deixa Brasil em estado de apreensão. Integrantes do governo brasileiro estão apreensivos com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e se preparam para o que um interlocutor descreveu como um maior potencial de conflito. A lista de preocupações inclui a agenda climática, Venezuela, Elon Musk e as articulações internacionais de extrema direita. Na sexta-feira, dia 1º, o presidente Lula disse que está torcendo por Kamala Harris e incluiu o republicano no que vê como uma volta do nazismo e fascismo como outro cara no mundo, né? Como sou amante da democracia, abre aspas, né? Como sou amante da democracia, acho a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar o nosso país. Obviamente estou torcendo para a Kamala ganhar as eleições, fecha aspas, disse Lula sobre a boa relação pessoal entre ele e o Joe Biden, que deve ir a Manaus, né, e Brasília em novembro para a reunião do G20. Não deve se manter entre Lula e Trump. Né? Então, ao mesmo tempo, membros do governo brasileiro dizem que há boa vontade para trabalhar com quem for, qualquer um dos dois que ganhar, né? E afirmam que vê um lado pragmático no republicano. Professor Milton, doutor Milton, como que o senhor vê essa questão do que a matéria trata aqui entre a volta do Trump e a eleição da Kamala Harris? Bem, ter boas relações pessoais certamente conta, mas o campo da política internacional é outra esfera. Então, assim, o presidente Lula ter sua preferência pela Câmara, tudo bem, cada um tem as suas preferências, obviamente, mas o que vai ser bom para o Brasil ou não na possível eleição da Kamala Harris ou do Trump depende das prioridades que o Brasil venha a adotar. São dois candidatos de polos totalmente opostos, é óbvio. E não vamos falar aqui nem de direita e esquerda, porque nos Estados Unidos isso nem cabe. Mas assim, a Kamala Harris, se o Brasil tem a Kamala Harris como preferência, certamente o Brasil terá que olhar com muito mais atenção as questões das políticas ambientais, as políticas de sustentabilidade ambiental, as questões relacionadas à democracia. Aliás, em índices internacionais, o Brasil não está nos melhores rankings de democracia. Ter eleição é um ponto, é bom, mas isso não quer dizer que o país seja extremamente democrático. Então, assim, nos rankings internacionais, o Brasil não ocupa o primeiro lugar como um país relacionado à democracia. A Kamala Harris certamente vai apoiar muito ações de ONGs, das organizações não governamentais ligadas a questões de defesa da democracia, defesa do meio ambiente, defesa da diversidade. Por outro lado, o candidato Trump, pelas suas características, ele vai ser mais protecionista. Muito mais. Então, o Brasil
a título do comércio internacional, vai sofrer restrições. O Trump, ao contrário de Kamala Harris, nas questões ligadas a questões democráticas, ele é mais pragmático. Ele não vai querer intervir em questões democráticas do país, ele é mais pragmático. Não vai se envolver com organizações não governamentais. E no que diz respeito à questão da sustentabilidade, o Trump também ele não é, historicamente, uma pessoa que está preocupada com isso. Ao passo que se a Kamala Harris sair vitoriosa da eleição, os produtores o agronegócio, as pessoas que lidam com o agronegócio vão ter mais dificuldade para conseguir colocar os seus produtos nos Estados Unidos. Eu diria que talvez o Trump nem tanto. Então, assim, falar que tem uma boa relação, que gosta, tudo bem. Também gosto dela, poderia votar nela. Mas para o Brasil vai ter que pensar bem qual é a tendência que o Brasil gostará de tomar nesse aspecto. Ser envolvido por uma política mais protecionista ou por uma política que priorize a questão da sustentabilidade e meio ambiente. Eu acho que esse é um caminho aí que precisa ser tomado, né? Mas a eleição americana está 50-50, as possibilidades estão para ambos e é uma sociedade ainda que eu diria conservadora. Eu acho que há que se pensar. Tem um colégio eleitoral que a gente pode falar aqui também, mas dá oportunidade para o pastor Carlos também se manifestar. Esse negócio de ser amigo já viu aí o que aconteceu com o Maduro, esse negócio de amigo, amizade e negócios à parte, né? Como se diz o ditado, né? Pois entre os negócios. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, sim. Carlos Roberto, como que você vê essa notícia? Eu vejo a pontuação feita pelo Dr. Milton de uma forma bem pragmática dentro do que eu acho assim, preferência, gosto, ninguém discute. Então, se eu gosto da Kamala Harris ou do Trump, é uma questão do gosto. Agora, quando se trata de política, eu vou no mesmo trem que ele. A gente tem que ver uma coisa muito mais alongada, muito mais... E vendo os personagens que estão nessa postagem aqui, nessa pauta, a gente vê a criação de narrativas, que o Lula gosta muito de falar. Ele diz assim, a volta do nazismo e fascismo com outra cara no mundo. O Trump já foi presidente nos Estados Unidos. Será que ele escondeu a carta que ele tinha na manga? Eu vou transformar isso aqui? Não, ele foi teve as suas medidas que foram altamente contestadas, aquela tentativa de criar um muro para ninguém passar para dentro do território americano, algumas coisas. E sempre um governante vai ser questionado quando ele toma uma medida que seja fora da curva e às vezes bem fora da curva. Mas eu não vejo nessa ameaça alguma da volta do Trump algum motivo para a gente ficar preocupado, porque ninguém vai querer fugir dos Estados Unidos se o Trump for eleito. Ou a Kamala Harris também, mas eu vejo com muito mais preocupação, uma lente de preocupação, a sociedade americana amargar mais um governo, porque se a Kamala Harris tem tanto potencial, ela deveria ter sido a candidata em vez do Biden. O Biden ele está demonstrando que ele não tem a mínima condição. Então, pelas situações dele, todo o tipo de situação que ele tem, que é próprio talvez da condição até humana dele, que não tem condições de... Então eu vejo que essa carga nas tintas feita pelo presidente Lula, ela não cabe
E ainda ele diz assim, como sou amante da democracia. Então nós vemos sim uma democracia com outra cara. Porque as medidas que nós estamos tendo dentro do Brasil, até ficou naquela frase, o Brasil não é um país com uma democracia que seja invejada por ninguém, porque nós vemos nos poderes as críticas que se levantam contra o próprio judiciário, e a gente vê a pessoa que roubou um sabão em pó para lavar roupa em casa, fica na cadeia, enquanto outros com cargas de cocaína, fuzil, vão para a rua, e aí uma pessoa que estava com uma bandeira na mão, uma Bíblia na mão, vão para a cadeia. Então, é lógico que a lei, ela deve ser para o Chico e para o Francisco, como se diz. Então, nós vivemos uma democracia com outra cara, Não é uma democracia, aliás, quem sabe aí uma outra tipologia. Eu não quero também ser leviano de falar que tudo que está no país está errado, mas marcou muito bem aqui, olha, recuperações judiciais batem recorde. Foi trazido aqui. Haddad cancela a viagem por causa de crise, ele tem que controlar. Então, nós vemos que a economia não está bem, a política não está bem, o judiciário não está bem, o legislativo não está legal. E voltando aqui, nos Estados Unidos, eu acho que o pior que aconteça para eles não vai interferir em nada. Mesmo a Kamala Harris, se ela for eleita, eu creio que ela vai tentar fazer alguma coisa melhor. Agora, o Trump, eu já tenho mais confiança no estilo mais liberal e mais pragmático dele. Posso continuar só mais um aspecto, antes de entrar para outra Pode. pauta? Porque, assim, a questão da democracia, né, pastor Carlos, não é só pelo voto, né? O voto é importante, e a gente comentou aqui agora, no início do programa, eu acredito no nosso sistema eleitoral, não sou contra nas urnas, eu tenho uma discussão do voto proporcional, que até eu abordo no meu livro. Mas a questão da democracia é um aspecto. A gente há de lembrar que no período do regime militar também havia eleição, e a gente não tinha uma democracia propriamente dita. Então, ser amante da democracia, vou voltar na Kamala Harris, olha, acho que fica aí um ponto, como disse o pastor Carlos, um pouco demagógico, né? Eu acho que o que conta efetivamente é a questão das políticas internacionais, dos relacionamentos internacionais. O Brasil vai adotar efetivamente uma política de sustentabilidade, de meio ambiente? Esse é um fato. Se adotar, está junto com a Kamala. Não vai adotar? Está junto com o Trump. Então, assim, que linha que o Brasil vai efetivamente adotar a título de política internacional, de política interna? Outro aspecto nosso que corrói a nossa democracia é a corrupção. Os índices de corrupção que o país adota, está lá em rankings, não sou eu, Milton, que está dizendo, só consultar rankings, nós estamos muito, muito mal vistos internacionalmente no que diz respeito à corrupção. Então, acho que a gente tem que olhar com bastante atenção. A democracia americana, como disse o pastor Carlos, se o Trump ganhar, ninguém vai pegar um barco e fugir para Cuba ou para qualquer outro lugar, tenho certeza. Ninguém vai atravessar, não vai. Né? É uma democracia complexa. A Kamala, como a Hillary Clinton, pode ganhar no voto popular e chega no colégio eleitoral, ela não ganha, porque a democracia americana tem uma questão que é o voto popular, mas quem depois define é o colégio eleitoral. Então, vamos ver. Eu acho que é uma sociedade ainda conservadora, eu olharia com bastante calma e atenção. Amanhã é a eleição final da eleição, amanhã é terça-feira. Amanhã é terça-feira, é o dia. Vamos ver, né? Eu tenho uma opinião, eu acredito que, assim, eu não voto lá, mas se eu votasse nos Estados Unidos, se eu estivesse lá, tivesse direito ao voto, eu votaria no Trump. Porque até é muito controverso isso, né? Cada um tem um ponto de vista, mas eu vejo que ele fez um
um bom governo, que os Estados Unidos avançou muito nos 4 anos que ele esteve lá. Não se reelegeu justamente porque lá é diferente, é igual aqui. Nós tivemos semana passada a eleição segundo turno, mas anteriormente dia 6 nós tivemos, dia 6 do mês passado nós tivemos a eleição primeiro turno, tivemos candidatos a vereadores. Por exemplo, em Osasco nós tivemos um candidato que teve mais de 5 mil votos e ele não foi eleito, porque o partido dele... a gente entra nessa questão do voto proporcional, né? O Michel Figueiredo teve uma votação boa aqui em Osasco, não foi eleito, o partido dele não fez nenhum vereador e aqui no Brasil eu concordo com o tema que é abordado no livro, que é o voto proporcional, e concordo também com o fim das coligações para majoritário, para o cargo de prefeito, esse monte de coligação, porque aí os partidos vão se coligando e não dão oportunidade para ter um candidato daquele determinado partido. Então, muita coisa precisa mudar no nosso processo. Agora, a gente não deve estar interferindo muito no que está acontecendo em outro país, né? Ficar dando muita opinião, porque o resultado a gente já está vendo aí em relação à Venezuela, 14 horas mais 38 minutos, 14h38. Nós vamos a mais um tema extraído do portal, aliás, do jornal Folha de São Paulo de hoje, da Folha de São Paulo desta segunda-feira. Após frustração eleitoral, a esquerda diverge sobre como recuperar a base. Em outubro de 2018, há poucos dias do pleito que elegeu, né, o Jair Bolsonaro, o rapper Mano Brown quebrou o clima festivo em comício de Fernando Haddad, lá no Rio de Janeiro, com uma fala crítica ao segmento. Abre aspas, se somos o Partido dos Trabalhadores, tem que entender que o povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base e vai procurar entender, fecha aspas. 6 anos depois, a mensagem de Brown volta a circular nas redes sociais, enquanto ativistas e acadêmicos se dividem a respeito dos desafios que a esquerda encontra para se reconectar com o eleitor, e principalmente dos caminhos a serem traçados para reverter o problema. Escolha por moderação ou radicalização na disputa contra a direita, e visão sobre como lidar com o empreendedorismo dividem ativistas e acadêmicos do campo da esquerda. É bem complicado esse tema, mas é um tema que realmente essas eleições mostram que precisa ter aí, o PT, o Partido dos Trabalhadores, precisa se reinventar, precisa dar chance aos novos, né, a novos nomes, a quem está entrando agora. Tem muita figura muito jovem, pessoas aí, não vou nem dizer jovens ali que tem na faixa dos 19 aos 30 anos, mas tem pessoas ali de 40, de 50 anos, quadros novos no partido que tem todo o potencial para ocuparem os espaços, e o partido fica cerceando, fica deixando essas pessoas um pouco ali, não dá a chance dessa pessoa disputar uma eleição. Então a gente fica nessa questão. Pastor Carlos Roberto, como que o senhor vê essa questão da esquerda, da direita, recuperar a base? Olha, eu quero parabenizar essa pauta de hoje, porque ela é importante, que ela mexe numa política exterior, já falamos aqui, agora ela vem no ponto fulcral, que a gente diz em direito, né? No ponto realmente que a gente deve se ater. A política local, ela pode não influenciar na política nacional, mas ela é um componente e é uma demonstração viva do que realmente o povo pensa, porque o povo vota na sua cidade, ela conhece os seus candidatos, pelo menos com uma certa regularidade. Hoje, com as redes sociais, esse conhecimento ficou mais virtual do que outra coisa, mas eu concordo com o Mano Brown aqui. Só que o Mano Brown esqueceu uma coisa: voltar para que base? Existe base do PT? A base que eu fui metalúrgico, frequentei aquelas reuniões de sindicato e tudo. Em Osasco foi palco de situações até de morte de metalúrgico. Era um grupo que tinha uma certa ideologia trabalhista e tal, o Lula lá no ABC, e era aquela situação. E eu votei no Lula em 2002. Não votaria hoje de forma alguma. O Lula que eu conheci na época do sindicalismo se tornou Lula Paz e Amor, transformado aí por marqueteiro de política. Mas não quero entrar aí porque a coisa não é Lula, é a gente falar da política local. Então, é uma realidade de que o PT subiu muito quando o Lula se elegeu.
houve um salto enorme nas eleições municipais, mas, posteriormente, com as situações que ocorreram ao longo dos anos, essa situação foi mudando. E foi modificado também a estrutura ideológica do partido, e a gente vê, saíram grandes vultos que faziam parte do PT, né? O Salvador aliás, o Bicudo, né? Salvador Bicudo é outra... O Hélio Bicudo. Prefeito, Hélio né? Bicudo. O Hélio Bicudo e outros que foram embora porque eles falaram, esse não é o partido que nós apoiávamos. Então, e nessas últimas eleições, eu estava lendo a respeito, o Partido dos Trabalhadores conquistou, no primeiro turno, vamos dizer assim, 248 prefeituras. Mas depois, no segundo turno, candidatos clássicos aí, tem o caso da Araraquara, né, do Edinho Silva, e candidatos que estavam com certa vitória e naufragaram, às vezes mesmo sendo bons candidatos, porque a prática não corresponde mais à ideia de que se tinha do PT. Então, eu acredito que o próprio Lula mesmo não ficou contente, andou brigando com alguns. Aqui em Osasco, tivemos uma situação de um ex-prefeito que foi candidato e teve uma pífia votação. Então, isso é uma tendência. É uma tendência de que, se eles não corrigirem alguns meandros lá da política do PT, não sei onde que nós vamos parar. Eu quero dizer, o PT, né? Nós... Doutor Milton, como que o senhor vê essa questão? Bem, indo um pouco na linha também que o pastor Carlos traz, acho que deveria aqui o rapper, né, ter esclarecido um pouquinho mais o que é essa desconexão com a base. Acho que essa desconexão com a base diz respeito a um discurso que está ultrapassado, a chamada esquerda, no que diz respeito à segurança pública, moradia, emprego. Acho que isso não está claro no discurso. A questão da comunicação. A comunicação é falha. Um exemplo, uma pessoa que praticamente acho que era desconhecida como político, o Paulo Marçal, né? Pablo Marçal, desconhecido do mundo da política, e olha o que ele conquistou a título de votos, quase chega ao segundo turno, por uma questão de comunicação nas redes sociais e abordando um tema que está colocado aí na pauta, que é a questão do quê? Tocar o jovem no que diz respeito ao empreendedorismo. Os jovens veem o Pablo Marçal como um empreendedor, veem o Pablo Marçal como um grande empresário. A se discutir, mas é uma visão que se passa. Então, penso eu que a questão que hoje coloca essa chamada esquerda na berlinda é porque ela não está com um discurso atualizado, ainda está com um discurso focado muito no coletivo, ao passo que o jovem, que hoje não vê poucas perspectivas de futuro, ele está querendo ser empreendedor, ele está pensando no individual. Eu não estou dizendo que são individualistas, mas no individual, de sobrevivência, e não no coletivo. E esse individual está atrelado ao quê? A ter moradia, ter saúde e ter uma possibilidade de trabalho. Não é nem emprego, é de trabalho. E acho que então, penso eu, que realmente a esquerda precisa, a chamada esquerda precisa repensar os seus discursos, porque a violência urbana está na nossa porta. As pessoas saem, está na nossa porta. E a falta de perspectiva de criação de novas lideranças, né? Quem está hoje no partido, os partidos de esquerda, estão como donos dos partidos, eles estão impedindo a renovação de lideranças. Essas pessoas vão morrer.
Justamente a minha colocação é nesse sentido, de que os partidos precisam dar esse espaço, precisam se abrir para o novo, precisam dar oportunidades, precisam reformular os seus quadros e deixar aí, fazer aflorar, né, surgir essas novas lideranças, porque é necessário, não adianta aquele pensamento lá da década de 80, dos anos 80, algo que funcionava lá não funciona hoje a tecnologia está aí, a mesma coisa se as eleições municipais mostraram que o digital tem impacto se você souber usar. Se você não souber usar a rede social, não vai fazer nenhum impacto, não vai te dar voto, não vai mudar a sua relação com o eleitor. Agora, se você sabe trabalhar a rede social, você não precisa gastar milhões como no passado se gastava com showmício, com panfletos, adesivos, isso e aquilo outro, né? Hoje o marketing está dentro da rede digital e a rede digital hoje é o que está fazendo a eleição, né? A eleição... o Marçal foi o grande exemplo, né? Segundo ele, não colocou nenhum centavo do bolso, não colocou recursos, fez uma campanha só baseada em plataformas digitais e conseguiu uma votação expressiva. Foi a grande surpresa da eleição, só errou ali no finalzinho, mas é isso, é você dar espaço para o novo, é muito importante. E acabar com essa polarização, esquerda, direita, as pessoas querem ver os seus problemas resolvidos. Perfeito. Nós vimos exemplo de prefeitos que foram reeleitos e foram bem votados no primeiro turno, foram para segundo turno, foram bem votados porque estão resolvendo os problemas locais. Às vezes a gente fica pensando só no nível federal, né? Mas assim, o nível local. A minha rua tem asfalto, a minha rua tem a árvore cortada. A gente está vendo isso em São Paulo, a cidade onde eu moro, bairros que ficam 10 dias ou mais sem energia elétrica. Uma entidade fica colocando a responsabilidade na outra. A questão da segurança pública, recentemente estava uma discussão sobre a formação das guardas civis metropolitanas, se tem que ter a mesma posição de polícia ou não, porque a Guarda Civil Metropolitana, em tese, não tem a função de polícia, ela tem o quê? A função de guardar o patrimônio municipal. Então, assim, essas discussões precisam ser levadas assim, de forma séria e a cabo para resolver o problema do quem? Do cidadão, na sua rua, na sua cidade, no seu bairro. É isso que importa. A prefeitura no meu ponto de vista, é a principal eleição para uma cidade, para um estado. Exatamente. São 14 horas mais 50 minutos. Nós vamos para mais um tema. Esse tema a gente vai debater ele aqui mais rapidinho, porque o nosso tempo já está se esgotando. Tema extraído do Estadão de hoje, né, o Estadão dessa segunda-feira. São Paulo adia escolas cívico-militares para 2026. Né? A implementação das novas escolas cívicos militares em São Paulo, antes prevista para 2025, né, para o próximo ano, foi adiada para 2026. O plano inicial era de que 45 colégios da rede estadual já adotassem o modelo, mas o Tribunal de Justiça, né, o TJSP, suspendeu em agosto, né, a lei que cria o programa que o Supremo Tribunal Federal, até que o Supremo Tribunal Federal julgue esse tema, né, de forma definitiva. O TJ aceitou o argumento da POSP, maior sindicato de professores da rede estadual. A entidade alega que questões relativas a essa modalidade de ensino são de competência federal. A gestão Tarcísio de Freitas, o Tarcísio que é filiado, né, que foi eleito pelos republicanos, porém defende a prerrogativa de que o Estado, né, de que o Estado de São Paulo possa criar esse programa. O Estado diz ainda que não mudará a proposta pedagógica e prevê policiais militares da reserva como monitores de atividades extracurriculares. Os PMs não darão aulas do currículo comum, como matemática, geografia, nem vão interferir na gestão de ideia de Tarcísio. É fazer com que a disciplina seja o vetor da melhoria da qualidade do ensino. Como que você vê, Milton, essa questão das escolas cívicos militares? Esse é mais um tema candente, assim, né? Daria só um programa, né, pastor? Só um programa. Bem, em primeiro lugar, eu acho que assim, a definição de educação dos seus filhos, onde matricular os seus filhos, cabe efetivamente, no primeiro momento, aos pais e seus responsáveis, né? Que valores serão passados, que tipo de educação será dada frente às suas condições financeiras, obviamente, se vai para uma escola pública ou para uma escola particular. Eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal. Eu optei, no caso do ensino do meu filho, por uma escola confessional. Muito embora eu não seja uma pessoa religiosa, eu e minha esposa entendemos que matricular o nosso filho numa escola confessional seria compatível com os nossos valores. Quando ele terminou o ensino básico, o ginásio, não sei o nome que se dá agora, mas o ensino básico, o primeiro grau, nós conversamos com o nosso filho e optamos por uma escola pública.
Mesmo tendo condições de pagar uma escola privada, nós optamos por uma escola pública e optamos pela escola do Colégio Técnico Federal, onde ele se matriculou, fez lá o vestibulinho, passou e hoje depois ele optou e fez também uma universidade pública. Então, acho que os pais precisam ter claro o que eles pretendem para os seus filhos a título de educação. As escolas particulares têm vários ramos, tem os ramos confessionais, ramos mais comerciais, então o pai faz a sua opção. Eu acho que o pai tem que fazer. No que diz respeito ao governador, eu fui buscar, frente à pauta, né, Mileiro, eu fui buscar quantas escolas o Estado tem. O Estado tem mais de 14 mil escolas, mais de 8 milhões de estudantes e mais de 400 mil docentes. Já temos mais de 14 mil escolas. Penso eu que existem aspectos positivos e negativos nessa proposta, e acho que seria mais uma linha educacional, e se os pais assim optarem, tudo bem, não vejo problema, como eu optei em colocar o nosso filho numa escola confessional. Se o pai fez essa opção, está tranquilo, mas já existem mais de 14 mil estabelecimentos no estado de São Paulo. Por que não aperfeiçoar esses mais de 14 mil estabelecimentos, dando mais condições de ensino, mais condições para os docentes, aparelhando e instrumentalizando, aperfeiçoando o ensino que a gente já tem? Não vejo por que, é um custo a mais para o Estado, é um custo. E uma das defesas para passar a palavra, uma das defesas desse ensino é a questão da disciplina e segurança. Eu também tenho cá minhas dúvidas. Se ao instalar uma escola cívico-militar, a disciplina e a segurança é que vão dar conta da questão pedagógica. Até porque a gente tem que entender o que é disciplina e o que é segurança. A questão da pedagogia prescinde assim, de você ter a capacidade de reflexão. A disciplina não vai refletir, não vai... Então, assim, não estou dizendo que eu sou contra, eu só não colocaria meu filho nessa escola. Mas se um pai ou uma mãe assim vê como um bom futuro, como existem em outros estados, e a gente sabe que existem, inclusive, avaliações positivas de alunos que estão nessas escolas. E para alguns estados isso é fundamental. Mas eu acho que precisa primeiro olhar para essas mais de 14 mil escolas que já existem no estado de São Paulo e mais de 400 mil docentes no estado de São Paulo. Acho que precisaríamos olhar como é que está isso. Perfeito. Pastor Carlos Roberto, como que o senhor vê essa questão das escolas cívicos militares? Vendo que o tempo é exíguo, eu quero ser bem pragmático, bem conciso. Primeiro que São Paulo, o tribunal, ele suspendeu apenas a esse programa, condicionando como uma situação prejudicial para julgar aqui, tendo uma discussão lá no STF. Então, eu vejo como uma situação apenas de prevenção, mas entrando no âmbito da questão, eu vejo a Polícia Militar, hoje ela tem uma grande escola, né, que forma oficiais e tudo mais, mas é aquilo, a estrutura de ensino, ela falha. O próprio policial, ele não tem segurança. Eu tenho um parente de uma pessoa da família que é aproximado, é parente também. Ele é da rota, a roupa dele não é exposta no varal quando lava, ele não se troca lá, ele se troca quando chega no serviço. Então, e outra, quando o indivíduo passa lá pelo Barro Branco, ele passa no início e nos cursos de formação. Quando ele se aposenta, eu quero crer que quem se aposenta, igual eu me aposentei. Agora você é juiz em algum lugar para... a minha contribuição já foi. Então, eu vejo com uma certa... E isso foi uma criação do Tarcísio porque foi bloqueada a criação em nível federal. Então, ele falou, eu vou fazer no Estado. Então, lá seria as Forças Armadas, que já tem escolas também, a Aeronáutica, a Marinha, e tem escolas de formação.
aí no estado a polícia militar, ela faz parte, mas ninguém vê a polícia militar como militar. Embora eu tenha todo o carinho pela polícia militar, porque já tive um excelente contato quando era delegado, mas eu vejo que na escola precisaria ter uma outra situação. Talvez fosse um plano piloto dele para tentar. Deu certo aqui, a gente passa nos 14 mil. Aí, mas com um plano piloto, o próprio criador já fala assim, pode ser que não dê certo. Perfeito. Tem muitas situações a serem debatidas nesse aspecto, muitas. Com certeza. Bom, são 14 horas mais 58 minutos, eu concordo, é a mesma história que está, na mesma linha que falávamos da questão dos partidos, né, que precisam abrir para o novo, precisam dar espaço para o novo, a mesma coisa essas escolas. Se nós já temos em torno de 14 mil escolas, essas escolas precisam sim ser reformuladas, precisam sim ser atualizadas, os professores precisam ter condições de ter materiais didáticos, terem estrutura para dar uma aula com eficiência, mas tudo precisa de ter um foco, ter um objetivo central e não fazer disso uma bandeira, uma plataforma política. São 14 horas mais 58 minutos. Deixa eu mandar um abraço para a Elza da Costa Toffoli, para o Rosendo, que nos acompanha no Jardim Marisa, em Osasco. Obrigado, Elza, sempre pela audiência, obrigado sempre pela participação. Um abraço para Marilene Soares, um abraço para Edena do Jardim Baronesa e a todos que participam conosco. Professor Milton, obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado conosco nesta tarde, e fica já o convite para uma próxima oportunidade de debatermos mais tema. Um minutinho para suas considerações. Eu fico muito feliz de ter participado mais uma vez aqui da mesa, conversando com o pastor Carlos, foi muito agradável aqui o nosso diálogo. E o tempo passa rapidinho, né? Rapidinho, acho que às vezes podia ter 3 horas de programa, viu, Biri? Eu vou dar essa sugestão aqui, porque o tempo passa rápido. Mas muito obrigado pelo convite, e estou aqui à disposição, né? O meu e-mail, se quiserem continuar uma conversa, milton.soares@portoinglese.com.br, ou me encontrem nas redes sociais, que é Milton Soares de Souza. Eu estou no Instagram, fica mais fácil, Milton Soares de Souza, para a gente continuar as conversas, porque às vezes aqui, a gente conversando, pode ficar algum hiato e alguma situação que não ficou totalmente esclarecida para quem está nos ouvindo e vendo. Mas, mais uma vez, agradeço a você e toda a produção que está nos acompanhando aqui, né, nesse momento. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor Milton. Fica já o convite para uma próxima participação. Pastor Carlos Roberto, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi a primeira participação, espero que venham outras pela frente, porque os assuntos renderam, as colocações foram muito positivas. E um minutinho para suas considerações. Fiquei muito feliz de participar aqui, o Berilo, um democrata, e tão bem conduzindo o programa, o Dr. Milton também, pessoa muito qualificada, e cresci mais aqui, porque eu acho que no encontro assim, a gente sempre acaba angariando alguns argumentos que fortalecem o nosso interior. E também fico à disposição, quando precisarem. Eu estou aposentado e estou aqui pertinho também. Obrigado. Bom, agradeço a cada um dos ouvintes que estiveram conosco, que prestigiaram a nossa programação. Daqui a pouco, às 16 horas, tem o Samba do Boca. Teremos ainda no decorrer muita novidade aqui na Nova Difusora. E nós temos um encontro marcado amanhã, a partir das 14 horas, na Nova Difusora, no programa Mesa Redonda. Obrigado a Salete, obrigado a Dora, ao Santu, ao Lucas e a todos que nos ajudam a fazer esse programa. A você, ouvinte, uma ótima tarde. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã. Você ouviu aqui na Nova Difusora, Mesa Redonda, com Júnior Berilo. Nova Difusora. A rádio do jeito que eu gosto. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no